Salmo 143, versículo de número 10, ou verso de número 10, falaremos sobre conhecendo a vontade de Deus. O texto diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. O Senhor tem nos direcionado a trazer uma mensagem com um entendimento acerca do que seria a vontade de Deus. E eu confesso aos irmãos que quando eu comecei a pensar sobre isso, a primeira coisa que me veio como dificuldade para dar prosseguimento a esta mensagem é: eu conheço a vontade de Deus para falar sobre o assunto? Porque normalmente nós devemos escolher para pregar, ou para ensinar, ou para doutrinar aquilo que de verdade é de nosso conhecimento. E eu confesso aos irmãos que talvez essa seja a mais corajosa das minhas mensagens. Não pelo que direi, mas porque é preciso muita coragem para falar de um assunto que nem eu sei direito do que estou falando. E talvez alguém diga assim: mas como é que o pastor fala uma coisa dessa? É por isso que eu preciso que você preste atenção esta noite, para que você compreenda quão distante estamos de conhecer a vontade de Deus. O texto que lemos, Salmo 143, 10, fala de um homem, ou é o escrito de um homem, que nós poderíamos dizer: Davi conhece a vontade de Deus. As Escrituras falam sobre Davi que ele é um homem segundo o coração de Deus. Os escritos de Davi revelam o seu conhecimento dos mandamentos de Deus. E agora no Salmo 143, verso 10, este mesmo homem, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de trato pessoal com Deus, está dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade. E se ele está pedindo para que Deus o ensine, certamente tem momentos, tem ocasiões que nós não conseguimos realizar a vontade de Deus. E nem sempre, queridos irmãos, é porque não queremos. É porque nós às vezes não reconhecemos qual é a vontade de Deus. Nós queremos falar esta noite sobre essa vontade geral que nós conhecemos, que nós lemos nas Escrituras. Obedeçam aos mandamentos. Mas quero também falar sobre algo mais pessoal, que é a vontade específica de Deus para cada um de nós. E é sobre isso que Davi está falando. Ele não está falando da vontade geral de Deus para todos os homens. Por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá sobre a terra. Esta é a vontade para todos os homens de Deus, que eles honrem os seus pais. Mas existe no coração de Davi um entendimento, e que eu quero que os irmãos compreendam esta noite, para que no decorrer das outras mensagens que traremos, possamos captar o máximo, para que possamos aprender junto qual é a boa, verdadeira e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Não para o coletivo, mas para mim especificamente.
O desejo de Davi não é que Deus ensine a todos a mesma vontade que Deus tem para a vida de Davi, mas que ensine a Davi qual é a vontade de Deus para a vida dele. Por quê? Porque Deus é meu Deus, um Deus pessoal. Glória! Uma das grandes dificuldades para que nós possamos compreender a vontade de Deus para nós, para mim, para você, é porque nós temos crenças pessoais. Então, se você quiser anotar, uma das coisas que dificulta o nosso entendimento da vontade de Deus é porque nós temos crenças pessoais. Estas crenças pessoais, e daqui a pouco os irmãos vão pensar assim, mas isso deve ser uma contradição do pastor. Estas crenças pessoais dificultam a nossa compreensão sobre a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque quando nós temos um Deus que é pessoal, eu creio assim, Deus é um Deus pessoal, normalmente, de forma desinvoluntária, nós construímos para nós um Deus. Este Deus é o meu Deus. Então, ele age assim e assim porque é o meu Deus. Eu começo a idealizar para mim, não um Deus que eu ouvi dos meus pais, não um Deus que as Escrituras nos ensinam, não um Deus que veio por revelação aos apóstolos através de Jesus Cristo encarnado, e a Paulo por uma outra revelação individual. Mas eu começo a crer em um Deus que eu idealizo como um Deus perfeito. Temos vivido uma grande dificuldade nos nossos dias, porque as pessoas estão construindo um Deus conforme o seu coração, conforme a sua vontade, não conforme a vontade do Deus que é perfeito. É verdade. Como é o meu Deus? E eu gosto de sempre, quando me refiro ao meu Deus, falar sobre o Deus dos meus pais. E este é um pensamento também dos judeus. Mateus 22, 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu quero pontuar aqui, apesar de que, com cada um deles, Deus teve um relacionamento distinto, exigências distintas, ordens distintas, ele é o mesmo Deus. Então a ideia dos judeus aqui é o nosso Deus. A ideia que Jesus quer que os judeus compreendam é que o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ou seja, ele não é um Deus que foi imaginado por Abraão e que em Isaac ele não dá continuidade. Ele não é um Deus que foi imaginado por Isaac e que em Jacó ele não tem continuidade. Não, há uma progressão no conhecimento de Deus, entretanto é o mesmo Deus. Glória, glória. Aí, neste texto, embora Jesus esteja tratando de algo específico, olha o que Deus vai dizer a estes homens. Ele vai dizer, ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. É verdade. Jesus está ensinando algo para quebrar a crença dos judeus. Porque na crença dos judeus, porquanto eles eram filhos de Abraão, filhos de Jacó, então Jesus não poderia ensiná-los nada de novo. Jesus não poderia mostrar-lhes nada de novo. Por quê? Porque eles eram filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora Jesus está dizendo, mas o Deus dos céus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não é Deus de mortos. Eu tenho uma notícia para você esta noite. O seu Deus, não importa como foi que construíram ele para você ou como você construiu, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de gente viva. Ele continua sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
porque eles não morreram. Eles estão esperando o momento para viver eternamente com Cristo na glória. Essa é a nossa esperança e este é o nosso Deus. Ele não é um Deus de mortos. Ele é um Deus de relacionamento com vivos. O problema é que nós vamos criando as nossas crenças pessoais a respeito deste Deus. E por conta disso, não percebemos nessa construção deste Deus que todas as vezes que Deus se referia a bênçãos para o seu povo ou para alguém, Ele sempre colocava essa bênção em uma situação condicional. As pessoas estão construindo um Deus neste nosso tempo, em que não há condição para a bênção chegar. A bênção chega de qualquer maneira. E é por isso que temos tido dificuldade de entender a perfeita vontade de Deus, porque não compreendemos que este Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é um Deus de bênçãos condicionais. Ei, sai da tua terra e da tua parentela. Significa, se não sair da tua terra e da tua parentela, eu não vou te mostrar uma nova terra, e você não será uma grande nação. Para que você seja uma grande nação, é preciso sair da tua terra e da tua parentela. As bênçãos de Deus estão condicionadas principalmente a um sinal de obediência, aquilo que Deus determina. Glória. Então, o meu Deus é um Deus pessoal, mas Ele não pode ser personificado através do meu entendimento. Ele precisa ter uma relação com o mesmo Deus que foi o Deus dos meus antepassados. Se fizeres bem, serás aceito, Caim. Você não será aceito de qualquer forma. Há sempre uma condição. Se fizeres bem, é claro que serás aceito. E se não fizeres, o pecado jaz à porta, mas sobre ele deve dominar. Aleluia. Aleluia. O Deus que eu estou construindo não pode ser um Deus que me acha o espelho de Jesus. Você não é o espelho que reflete a glória de Deus se você não se colocar nesta posição de discípulo, de quem obedece, de quem está imitando a Cristo. Só é possível ser espelho se você tiver uma mudança de vida. Não existe um Deus que lhe considera espelho se você não mudou a sua vida. É verdade. Glória a Deus. E as pessoas estão criando um Deus conforme as suas necessidades. Esta semana eu vi nas redes sociais uma pessoa fazendo uma seguinte declaração: Deus está santificando a dança na Bahia. Eu fiquei... É isso. Santificar é separar. Santificar é trazer para cá, para a partir disto eu poder fazer daquilo um instrumento de louvor a Deus. Deus está santificando a dança baiana. Este Deus que está santificando a dança baiana não é o Deus que nós conhecemos através dos nossos pais. Ele é um Deus de uma novidade. Ora, se é uma novidade, não é que eu descreio. Eu quero chegar neste ponto. É que precisa dizer: Deus me revelou isto, e precisa ser verdadeiro que Deus revelou aquilo, porque não combina a frase com o Deus que eu já conheço, que é um Deus pessoal, mas é um Deus de referência dos meus antepassados. Deus nunca santificou o que já era maligno, o que já era profano. Deus não pega o profano e santifica. Deus santifica para que não seja profano. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória. E eu quis entender. Mas como Deus está santificando a dança baiana? Alguém que se converteu ao Evangelho, ex-dançarina de uma banda baiana, agora está trazendo para dentro dos nossos arraiais. Só pode ser isso.
foi o meu entendimento, alguma forma de dança que ela considera santificada, mas a dança baiana tem suas características. Ela não está sendo santificada. A dança baiana tem suas características quanto à vestimenta, quanto à sensualidade, quanto ao gingado baiano. Isto não está sendo santificado. Por quê? Porque o que é profano, e o que é santo. Sede santos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou santo. Mas as crenças pessoais nos deixam com dificuldades para compreender qual é a perfeita vontade de Deus. Mais uma crença pessoal que nós construímos: a própria Escritura. E é por isso que eu preciso que você preste atenção. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, e que desde a meninice, Paulo está escrevendo a Timóteo, está instruindo ele e lembrando algo que ele já conhece. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Ele está falando das escrituras sagradas, da Torá, dos livros dos profetas, que Timóteo tinha conhecimento. Que podem fazer-te sábio para a salvação. Podem fazer-te, não quer dizer que farão. Podem fazer-te, não quer dizer que farão. Pela fé que há em Cristo Jesus. Glória. Paulo está ensinando a Timóteo que as Escrituras, elas não têm poder intrínseco. Porque esta era uma crença dos judeus. Se você conhecia a Torá, se você conhecia a língua hebraica, se você tinha conhecimento dos textos sagrados, então, por aquilo já ser do seu conhecimento, automaticamente você já estava entre o rol dos eleitos. Os judeus se consideravam povo e nação eleita. Deus só se comunicava na língua hebraica. Deus não falava com o povo de outras línguas. Deus só falava com os judeus, porque Deus usava a língua dos judeus para se comunicar. E Paulo está dizendo: olha, Timóteo, tu já sabes as sagradas letras, mas tem um negócio: elas podem até te fazer sábio, podem, mas só farão se você tiver no seu coração, além das letras, a fé em Cristo Jesus. Glória a Jesus. E nós vamos construindo as nossas crenças. Eu quero só demonstrar para os irmãos como as crenças são construídas dentro das Escrituras. Elas se tornam crenças pessoais, mas elas não são a realidade da vontade de Deus para as nossas vidas. Vou explicar. Eu vou pegar um exemplo simples para que os irmãos compreendam onde eu quero chegar. É fato que Deus quer que nós anunciemos o Evangelho a toda criatura. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, todos nós temos certeza. Mateus 4, versículo 19. Desculpe, Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide. E todos nós conhecemos lá o ide de Marcos, capítulo 16. Em que Jesus vai dizer: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu acho interessante que todos que construíram a ideia de que a mais importante tarefa do cristão é pregar o Evangelho, também não entendeu que o problema não é anunciar às pessoas que Jesus salva, nem o nome de Jesus como Salvador, porque a doutrina real das Escrituras, da perfeita vontade de Deus, não é só anunciar Jesus como Salvador, é também ensinar os seus mandamentos. Valorizamos tanto a evangelização por causa do ide, e esquecemos que não existe ide sem ensinamento e discipulado. Aleluia. Não existe. Não se iluda. As Escrituras são claras quanto à vontade de Deus geral, para que todas as criaturas ouçam a pregação do Evangelho. Mas existe também a vontade de Deus para que todos que ouçam creiam naquele que
Deus enviou Jesus, mas também aprendam os seus mandamentos. Glória. Se fosse apenas levantar a mão, como temos visto e nos acostumado, conhecendo a vontade de Deus, se fosse apenas levantar a mão, eu creio que nós, ou apenas anunciar Jesus, eu creio que nenhum de nós precisávamos mais estar aqui. Eu creio que nenhum de nós precisaríamos fazer missões. Eu creio que nenhum de nós precisaríamos mais fazer evangelismo num país como o nosso. Porque eu acho muito difícil que nas capitais brasileiras e alguns interiores, principalmente onde a televisão já chegou, que alguém não tenha ouvido falar que Jesus Cristo salva. É verdade. E se fosse só isso, a nossa missão estaria concluída. Mas não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus é que, além de que as pessoas saibam sobre Jesus, elas também aprendam os seus mandamentos e passem a viver como Jesus ensinou aos seus discípulos viverem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu acho interessante, queridos, que na nossa maneira de pensar a vontade de Deus, nós entendemos a conversão como um milagre. O que é que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. Quando Jesus queria, ou pretendia, ou curava alguém, alguém dizia assim: Senhor, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Aí, por exemplo, o cego disse: que eu veja. Ele disse: veja. E ele saía dali vendo. Alguém disse aos discípulos que, andando para a porta do templo, pediu uma esmola, e os discípulos disseram: levanta-te e anda. E ele saiu andando. Cura, milagre, tudo isso é uma ação miraculosa do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Possível. Agora, fazer discípulos requer tempo, dedicação. Eu quero só para você entender: Jesus não fez dos discípulos, que eram pescadores de peixes, pescadores de homens, automaticamente. Ele disse: se vocês quiserem, eu vos farei. Tem um treinamento, tem uma preparação, tem um estudo, tem uma didática, tem uma forma. Tudo isso eu vos farei pescadores de homens. Jesus não disse: sejam pescadores de homens. Glória a Jesus. Jesus não disse: sejam pescadores de homens. Jesus disse: eu vou vos fazer pescadores de homens. Havia uma ação da conversão, mas havia uma ação do discipulado. A perfeita vontade de Deus é que façamos discípulos, e não façamos apenas crentes, seguidores. Não, são discípulos, gente que olha para você e diz: eu quero ser como ele. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Mas as nossas crenças nos impedem, e a gente acha tão importante, não é? Tem gente por aí, já falei isso, vou repetir aqui, não custa. Tem gente que fica contabilizando quantos são convertidos nas pregações que ele faz. Aí coloca no celular, lá nas redes sociais: 10 se converteram. Se não houver uma igreja para discipular, para ensinar, nenhuma daquelas emoções terá nenhum tipo de continuidade, porque muitas vezes a conversão é levada pela emoção do momento, mas o discipulado é ensino, é dedicação, é tempo, é escola bíblica dominical pela manhã, é culto de doutrina à noite. Glória. Aleluia. E Jesus disse: eu vou fazer vocês pescadores de homens, mas não é da noite para o dia. Jesus intensificou o seu ensinamento aos seus discípulos nos últimos dias, mas foram 3 anos de ministério ensinando os discípulos a serem pescadores de homens. Porque a perfeita vontade de Deus não é fazer prosélito ou convertidos. A verdadeira vontade de Deus é fazer discípulos de Cristo. Aleluia. A segunda coisa que atrapalha para que nós conheçamos a vontade de Deus são as crenças alheias.
Como assim, pastor? Irmãos, vamos pensar um pouco sobre este Deus que nós cremos. O Deus de Abraão, por exemplo. Conhecendo a vontade de Deus, quem de nós, imagine aqui Abraão, pastor ou congregado na igreja do bairro Machado. Vamos usar a nossa imaginação. Abraão congregando na igreja do bairro Machado. Abraão tem um caso extraconjugal, congregando na nossa igreja. Ele tem um filho com Agar. Errou. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Não deixe escapar. Ele errou. Fez algo que não era da vontade de Deus. Todos nós sabemos que Abraão errou. A forma como Deus age para consertar na vida de Abraão o seu erro e o erro da sua esposa é terrível. E nenhum de nós aceitaríamos mais Abraão como membro aqui, quanto mais pastor dessa igreja. Porque Deus vai dizer a Abraão: manda o menino embora. Despede o menino. Não dá nada para ele. Ele não vai herdar. Pense você congregando na igreja do pastor Abraão. A nossa crença, a crença que eu tenho, que Deus falou comigo, ela é dificultada pela crença das pessoas que estão ao meu redor. Nenhum de nós aceitaríamos Abraão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por favor. Eu não quero aqui julgar e nem tratar do assunto específico do erro de Abraão. Foi um erro. Mas como é que a gente conserta esse erro diante de Deus? Porque já passamos, extrapolamos os limites dos mandamentos. Outro exemplo, rapidamente. Davi e a mulher de Urias têm um filho. Davi vai ficar jejuando e consagrando a sua vida porque o menino está doente. E o conserto de Deus para a vida de Davi foi a morte do menino. É verdade. Você está entendendo? E quando Davi, triste, entristecido, a partir do momento que o menino morre, Davi troca as roupas e segue o seu curso normal da vida. O que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo que a vontade específica de Deus não pode ser limitada pela crença alheia. Tem coisas que Deus vai fazer só com você e com mais ninguém. É só com você. Aleluia. Nem o exemplo de Abraão pode servir de doutrina. Despede o menino. Nem também o comportamento de Abraão com Agar pode servir de doutrina. Mas Deus vai ter uma intimidade, um relacionamento e uma vontade específica para Abraão, para que a continuidade da vontade de Deus pudesse prevalecer na vida de Abraão. É verdade. E ninguém pode interferir neste relacionamento. Porque a maioria das pessoas, as crenças alheias, elas querem colocar Deus numa forma. 1 Coríntios, capítulo de número 1, 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Aí Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Sabe o que Paulo está dizendo? O meu Deus, a minha crença em Jesus, que eu recebi na revelação lá para o caminho de Damasco, me impede de crer naquilo que eles querem impor a mim. Eles querem, os judeus querem, eu também sou judeu, eles querem que eu faça, ou que eu tenha um sinal de que Jesus de verdade é o Filho de Deus. E Paulo está dizendo: mas ele vai morrer na cruz. E os gregos, como é que pode, se ele é rei, se ele é Deus, como pode morrer?
E Paulo, eu não quero saber de nada, eu vou pregar Cristo crucificado. Glória! Aleluia! As crenças daqueles que cercavam Paulo faziam com que Paulo, talvez, se não tivesse entendido que aquela era a perfeita vontade de Deus, mudasse de opinião. Cuidado, não mude de opinião por causa da crença de alguém. Glória a Deus! Aleluia! Não mude de opinião por causa da crença de alguém. A segunda coisa que eu quero falar sobre crenças alheias, eu quero falar sobre o pentecostalismo e algumas situações que nos deixam preocupados. A igreja pentecostal no Brasil, para que vocês entendam, ela nasce de uma viagem missionária. Eu estou com um livro aqui, História das Assembleias de Deus no Brasil. E nós nos habituamos a ensinar as pessoas que para conhecer a vontade de Deus é só ler a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão, é lá que você conhece a vontade de Deus. Sim, a vontade geral de Deus para a humanidade se conhece através das Escrituras, mas a vontade específica de Deus só por revelação. Glória! Aleluia! Aqueles missionários estavam orando. Está aqui, página de número 17. Aqueles missionários estavam orando, eles sentiam o ardor, eles queriam levar para o mundo a chama pentecostal, a pregação pentecostal, eles queriam levar para o mundo. E eles estavam orando, querendo saber da parte de Deus para onde ir. Por favor, entendam uma coisa: a vontade específica de Deus ainda é revelada aos seus filhos. Aleluia! Com glória, Jesus! Eles estão orando no fervor, aquele calor, aquela vontade de pregar o Evangelho. Não, nós queremos sair daqui, nós queremos ir pelo mundo, anunciar o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que queima em nossos corações com a chama pentecostal. Certo dia, o irmão Olof Uldin, que havia conhecido Wiggenberg, revelou-lhes um sonho durante o qual vira nitidamente diante de si o nome Pará, nome de uma cidade em qualquer lugar. O irmão nem sabia onde ficava. Logo Wiggen e Berg reconheceram que era a resposta de Deus às suas orações, pois há muito estavam orando para receberem a direção divina, a vontade de Deus. Eu tenho uma palavra para esta igreja. Ainda Deus quer especificamente selecionar pessoas para fazer determinadas missões, e Ele ainda está convocando como convocou esses. Ei, tem um lugar para você ir lá. Não fique por aí pregando em todos os lugares. Não, eu tenho um lugar específico. Glória a Deus! E onde é Deus? Aí Deus revelou, é lá no Pará. Eles foram interessados em saber onde fica. Olharam no mapa, no Brasil. É para lá que nós vamos. Ei, obedeça à vontade de Deus, porque quando você obedece à vontade de Deus, aleluia, oh glória a Jesus. O que parece improvável, disseram a Berg e a Wiggen, disseram a eles: vocês são loucos, vão lá para o meio do mato fazer o quê? Vão lá para aquela cidade fazer o quê? Aleluia. Mas quando a vontade de Deus se estabelece e o homem se permite não dar ouvidos às crenças alheias, não dar ouvidos às ideias alheias, mas dar ouvido à voz de Deus especificamente na sua vida, aleluia. Glória a Deus! Então aquilo que todos dizem contrário não vai dar certo. Aleluia. Glória a Jesus. Eles chegam em Belém do Pará. Sabe, irmãos, para quem não conhece a história das Assembleias de Deus, se fosse humanamente a escolha desta cidade, eu tenho orado, ensina-me a conhecer a tua vontade. Se fosse
de escolha natural, o certo seria escolher Rio de Janeiro, a capital do Brasil naquela época. Mas Deus estava tratando para evangelizar toda uma nação. Tem que começar aonde? Tem que começar em Belém do Pará. E por quê? Aleluia. Os missionários não sabiam, mas estava acontecendo no Brasil o fenômeno da borracha. Todos estavam indo para lá para extrair borracha. E quando eles saíam de lá, saíam contaminados com a pregação pentecostal. Não duvide da estratégia divina. Não duvide da vontade divina. Enquanto todos pensavam, tem que ir para a capital, tem que ir para São Paulo para pregar. Outros talvez estejam dizendo, não, eu vou ali para o interior. Aquela cidadezinha, aquele bairro, aquele lugar que ninguém vai evangelizar. É lá que Deus está querendo fazer. Se for a direção divina, não recuse o chamado. Aleluia. Irmãos, hoje, pela tarde, um irmão, ele pode até nos assistindo agora, e ele vai confirmar isso, me mandou um livro, e eu disse, é confirmação de Deus para aquilo que eu vou pregar esta noite. Ele mandou a foto do livro, eu falei sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil, e eu gostaria de falar sobre a história do Desafio Jovens. O primeiro Desafio Jovens fundado no mundo foi fundado pelo pastor David Wilkerson, autor do livro A Cruz e o Punhal. David Wilkerson, aleluia, a importância de você entender a vontade divina. Ensina-me, Senhor, a conhecer a tua vontade. David Wilkerson, na sua casa, ele era pastor, e ele era o único que assistia televisão. Ele coloca um projeto no seu coração, contarei bem rápido, mas eu quero que vocês entendam. Ele tinha um projeto, você colocou uma ideia no seu coração, eu vou substituir esse horário que eu gasto assistindo televisão com oração. Vou botar a TV para vender. E o primeiro sinal da parte de Deus que eu quero é conseguir vender a TV. Não era fácil. Ele botou o preço lá em cima, porque na verdade o coração dele não queria vender a TV. Quando ele já estava perto de desistir, chegou um comprador, comprou a televisão e ele começou a sua ideia de oração. E começou todas as noites, 2 horas antes de dormir, ele orava por 2 horas, que era o tempo que ele gastava assistindo TV. Numa destas noites de oração, o pastor David Wilkerson foi movido por Deus a abrir uma revista Life. Testemunho disso, tudo está no livro dele. Então tudo que eu estou dizendo pode ser comprovado. Ele disse que abriu, ele relutante, porque ele estava orando e agora estava sendo tentado para abrir aquela revista. E ele achava, como é que eu vou parar de orar para ir ler revista? Não é verdade? Mas ele não resistiu à tentação, porque ele ainda não tinha entendido o que era a vontade de Deus. Ele abre a revista e vê a história de 7 jovens que entraram num parque nos Estados Unidos e mataram um jovem deficiente cadeirante. E esses jovens estavam sendo julgados nos Estados Unidos e a pena deles era de morte. David Wilkerson ouviu a voz de Deus. Aleluia. Não permita que alguém coloque Deus na forma. Ele ainda fala. Glória. David Wilkerson ouve uma voz dizendo, vá até Nova York e ajude estes meninos. E aquela voz insistente, e ele, no outro dia, ele já estava na igreja onde ele era pastor, pedindo uma doação para viajar para Nova York, para pregar para aqueles meninos. A história vai mostrar que no primeiro momento, parece que a ideia de David Wilkerson não era a vontade de Deus, porque ela naufraga. Ele chega no tribunal, onde estava sendo julgados os meninos, e tenta falar com esses meninos, porque o entendimento dele quando leu aquela revista é ajudar aqueles meninos. Ensina-me a conhecer a tua vontade. Ele vai até o tribunal, não consegue falar com os meninos e sai de lá
quase que algemado. Por quê? Porque ao tentar falar com aqueles meninos, pensaram que ele, porque a vontade do povo, na verdade, era uma revolta contra aqueles meninos, pelo mal que eles fizeram àquele jovem deficiente. E aí alguém imaginou que ele fosse também fazer algum mal. Na saída do tribunal, com um escárnio, alguém disse: o que é isso, pregador, na sua mão? Ele disse: é a Bíblia. Ele falou: você tem vergonha dela que está carregando embaixo do braço? Ele disse: não tenho vergonha. E levantou a Bíblia. Aí tiraram a foto dele e saiu nas manchetes de jornais. Pregador, louco, outras palavras que eles usaram, dizendo: quer ajudar estes meninos. Aleluia. Conhecendo a vontade de Deus. Aquela foto varreu os Estados Unidos. E todas as gangues de Nova York agora sabiam quem era o pregador David Wilkerson. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Ele nunca conseguiu falar com aqueles 7 meninos, mas ele lançou o primeiro desafio jovem da igreja nos Estados Unidos da América, ajudando os jovens viciados em drogas. Mas sabe por que isso foi possível? Porque, a despeito do que pensavam todos os outros, ele entendeu que aquela era a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, as dificuldades são as nossas crenças pessoais, as crenças alheias, e a terceira e maior dificuldade para nós entendermos a perfeita vontade de Deus são as nossas necessidades. Sabe por que é difícil entender a vontade de Deus? Oh, Deus. Porque quem vai entender, quem vai compreender, quem vai mensurar que o meu chamado, ao invés de trazer glória, trará perseguição. Meu Deus. Você entende por que é difícil? David Wilkerson foi ridicularizado na sua cidade, em todos os lugares. Ele foi feito de chacota, mas Deus estava fazendo uma obra no meio dos viciados e dos drogados e dos marginais de Nova York. Aleluia. Para os crentes, inclusive da igreja dele, é um louco esse nosso pastor. Oh, meu Deus. Ele disse que na segunda viagem, porque depois disso ele volta, sabe? Ele disse que na segunda viagem, ele disse que não sabia com que cara pediu novamente dinheiro para voltar para Nova York, mas o que importa é que a igreja doou, e ele foi e cumpriu a vontade de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A nossa necessidade nos impede Glória a Jesus. de conhecer a perfeita vontade de Deus. É verdade. Nós temos, queridos, e é construído em nós, a ideia de que precisamos sobreviver, ter felicidade, sucesso, ser aceito. A gente vai construindo isso ao longo das nossas vidas. E agora vem o chamado de Deus para desfazer tudo isso. Já pensou? Não, pastor, mas isso não é claro que acontece. Paulo foi criado, treinado para ser fariseu de fariseu. Ele mesmo diz, segundo a lei, irrepreensível. É verdade. E agora? Agora a escolha que Deus fez na vida de Paulo vai dizer para ele assim: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por causa do meu nome. Glória a Deus. Uma das grandes ou maior dificuldades para nós entendermos a vontade de Deus é que nós queremos que a vontade de Deus seja compatível, seja igual aos nossos interesses pessoais. É verdade. Deus, não, eu vou pregar o evangelho, Senhor, mas garante aquele salário. Deus, eu vou sair por aí pregando o evangelho a toda criatura, mas eu quero uma casa boa para morar.
Não é errado querer uma casa boa. O que eu quero dizer é que às vezes a nossa vontade não está compatível à vontade de Deus. E nós precisamos ser ensinados que mesmo que não seja compatível, o melhor é atender à vontade de Deus. É É verdade. verdade. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 42. Olha só a oração de Jesus. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, Aleluia. mas a tua. Aleluia. Irmãos, Glória a Jesus. vocês não sabem quantas vezes eu já orei pedindo a Deus: Senhor, muda a minha mensagem, só tem essas coisas, só tem correção, exortação. Senhor, eu quero pregar uma mensagem para o povo pular. Aí eu abro a Bíblia e uma mensagem que era para pular torna-se exaltação. E eu oro: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não faço porque me agrada. Eu entendi que esta é a vontade de Deus para a minha vida. Não é para a vida de todo mundo, é para a minha vida. Glória a Deus. É verdade, aleluia. Glórias. Glória a Jesus. Glórias. Mas não é fácil quando aquilo que nós queremos não é o que Deus quer. Jesus não queria beber aquele cálice. É Ele quem está orando, não sou eu. Ele quem está dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. A vontade dele é que passasse. Mas ele reconhece, todavia, não faça a minha. Qual era a vontade dele então? Que passasse o cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nem sempre a nossa necessidade momentânea está em convergência com a vontade de Deus. Eu estou precisando de emprego, Senhor. E Deus está lá no céu, mas não é a hora do emprego ainda. Senhor, eu preciso de uma porta aberta para mim, para a minha família, mas ainda não é a hora. Aleluia. E eu, Davi, ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Nem sempre é possível que aquilo que nós temos por necessidade, aleluia, não dá para viajar, não dá para ter o retiro, não dá para ter o passeio, não pode ser assim, não pode ser de outra forma, porque naquele momento a vontade de Deus é outra, e nós precisamos urgentemente compreender que Deus tem um chamado específico, e a vontade dele específica sobre nossas vidas precisa se realizar. Aleluia. Reconhecer que existe é o primeiro passo. Nessas horas, a submissão voluntária nos mostrará que esse é o melhor caminho a seguir. Aleluia. Jesus vai dizer assim: não, eu vou por Gólgota. Mas Pai, passa de mim este cálice, mas eu vou assim mesmo. Eu não quero sofrer, eu não quero padecer, eu não quero aquela cruz de espinhos, eu não quero ter a minha lateral, a minha parte lateral furada por aquela lança. Eu não quero, Senhor, derramar o meu sangue todo na cruz do Calvário. Não é a minha vontade. Embora todos estejam me olhando e dizendo assim: Jesus pensou assim. Claro, senão ele não oraria. Aleluia. Claro, porque senão ele não faria esta oração. Jesus está dizendo: não é do meu agrado humano passar por essa dor. Ei, tem dia que você olha: mas Senhor, por quê? Eu não estou gostando disso
isso não. A minha esposa gosta dessa frase, os irmãos falam para ela: não, irmã, quanto mais a senhora trabalha na obra, mais tribulação vem. Ela diz: então eu não vou trabalhar mais na obra. As pessoas não têm o costume de dizer isso. Então para que trabalhar? Seria mais prático não fazer. Seria mais prático orar como Jesus orou, se possível. Passa de mim este cálice. Mas tem um problema. Todavia, não faça conforme a minha vontade. Aleluia. Aleluia. Glória. Oh, glórias. Aleluia. O mesmo Jesus que em Lucas 22:42 está orando para passar, para fazer a vontade dele, para não fazer a vontade dele, mas a tua, é o mesmo que está na cruz 23:46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. E havendo dito isso, expirou. Oh, glória a Jesus. Aleluia. 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 Queridos irmãos, eu tenho uma necessidade, e confesso aos irmãos que esta noite eu prego com este sentimento que talvez seja o dos irmãos. Eu tenho uma necessidade: conhecer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E eu estou orando o Salmo 143. Ensina-me Aleluia. a fazer a tua vontade. Mas para que eu faça a vontade de Deus, eu preciso primeiro conhecer a sua vontade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas como falamos aqui, como abertura para esta mensagem, eu quero lembrar aos irmãos, Mateus 6, versículo de número 10, é a oração que Jesus nos ensinou, e nela está assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aí tem um complemento um tanto quanto poderoso, forte, avassalador, tanto na terra como no céu. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é dizer a Deus que eu estou nesta terra submisso à sua vontade. Então, Senhor, se eu quero fazer a tua vontade, ensina-me a conhecer a tua vontade. Aleluia. Irmãos, vamos nos colocar de pés. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Nós estamos vivendo estes últimos dias, esses tempos, com uma dificuldade. Não há um tempo em que nossos jovens, que os nossos professores, os nossos mestres, os nossos escritores de revista da Escola Bíblica Dominical tenham se dedicado tanto. Se já houve no passado, ficou para trás, mas nestes últimos dias, essa geração tem se dedicado a se debruçar sobre as Escrituras Sagradas, para trazer um esclarecimento, um melhor direcionamento para a Igreja de Deus. Mas eu quero dizer aos amados irmãos, que não negando o valor de todo o estudo e dedicação desses irmãos, nada é mais fundamental para conhecer a vontade de Deus do que relacionamento com Ele. É verdade. Aleluia. É por isso que Davi não diz assim: eu vou ler mais a Torá. Davi diz: ensina-me a conhecer a tua vontade. Aleluia. Quando ele diz que quer
conhecer, fazer a vontade de Deus, ele diz, eu vou ler mais a Bíblia. Falando com uma linguagem mais para nós. Ele diz, eu vou ler mais a Bíblia. Ele não, ele fala diretamente com Deus. Eu quero conhecer, eu quero fazer a tua vontade. Ei, não importa o que a teologia possa nos ensinar, é importante o que ela ensina, mas ela nunca substituirá o relacionamento do homem com Deus, direcionando a nossa vida. Como fazer a perfeita vontade de Deus? Só é possível através de relacionamento com Deus.